Vocês estão preparados para a palavra? Nós ministramos pela manhã essa palavra. Eu pelo menos gostei, estava empolgado de manhã, ministrando esse tema tão importante. Na graça você pode. Esse é o nosso título. Vamos ler todos juntos? Na graça você pode. Vamos trocar você por eu? Na graça eu posso. Não é na graça eu pode, na graça eu posso. Eu fico pensando, por estrangeiro aprender essa língua, É quase impossível aprender português, Na graça você pode, na graça eu posso. Na graça não é eu pode? Não, na graça eu posso. Na graça eu posso. Tem um texto de João capítulo 1, versículo 17. Eu confesso para vocês que quando eu chegava nesse versículo, eu orava, eu gritava, eu sapateava e dizia: Espírito Santo, por favor, você precisa me revelar o que o Senhor quer dizer com esse texto de João. E eu posso garantir para vocês que por anos eu lutei com esse versículo sem entender. Fui a todos os grandes comentaristas da Bíblia e ninguém diz nada sobre esse versículo. Eles passam por cima e não aprofundam. Vocês sabem que o Evangelho de João é um evangelho extremamente profundo. O Evangelho de João, ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Os três primeiros evangelhos, eles relatam quase que em ordem cronológica os episódios, acontecimentos da vida de Jesus. O Evangelho de João não. Cada episódio do Evangelho de João tem um porquê, tem um propósito, tem uma razão de revelar um aspecto, uma faceta de quem é Jesus. Então, quando a gente lê Evangelho de João, é um evangelho difícil, denso, é um evangelho profundo, e às vezes a gente se depara com textos extremamente complexos. E eu quero conversar com você, com o primeiro pensamento: por que amamos a graça de Cristo? Por que nós amamos a graça de Cristo? Em João 1,17 diz assim, em João 1,17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio, através de Jesus Cristo. A lei, ela foi dada através ou por intermédio de Moisés. Essa declaração, queridos, é uma declaração tremenda, bombástica. Aqui nós temos uma divisão de épocas, uma divisão de eras. Aqui nós temos a fonte de êxito da vida do cristão ou a vida de fracasso da vida do cristão. Nesse versículo, aqui nós temos esse divisor. Num versículo tão profundo, num versículo tão tremendo, tão potentoso. A lei foi dada por Moisés. Você pode dar algo a alguém sem mesmo se encontrar com esse alguém. Você pode dar um presente a uma pessoa sem ver a pessoa. Você pode mandar pelos correios, você pode enviar por um amigo. Você não precisa estar face a face de uma pessoa para dar a alguém alguma coisa. Esse texto diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram, Jesus trouxe. E quando você traz algo, você tem que estar ali. Consegue ver a diferença? Jesus Cristo, ele não deu a graça, ele trouxe, a graça veio com ele, porque Jesus e a graça constitui a mesma coisa. Jesus é a graça é Jesus. Quando nós falamos de graça, graça tem nome, graça tem um sujeito, é Jesus Cristo. Por isso que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, aleluia. Então é interessante nós sabermos que Deus deu a lei por intermédio de Moisés. Mas por que Deus deu a lei por intermédio de Moisés? Para mostrar ao homem o que Deus pede, o que Deus exige do homem. Para mostrar a fraqueza do homem. Para mostrar a pequenez do homem, a insuficiência do homem. Deus disse: olha, aqui está a lei. É isso que eu exijo, é isso que eu espero, é isso que eu quero. Só que quando a lei foi dada, a lei, ela não veio com uma instrução
com um manual dizendo, é assim que você vai obedecer, e aqui está o poder para você obedecer. Não. A lei simplesmente revela as exigências, mas não vem com a capacitação para que a pessoa cumpra a lei. Interessante nós vermos que a lei diz quão sujo é o homem, mas a lei não diz como ele pode se limpar. A lei não diz como pode se limpar. Por isso, queridos, que quando nós falamos sobre graça e lei, nós estamos falando da lei de um tempo, de uma época. Graça, estamos falando de um outro tempo, de outra época. Quando nós falamos sobre a lei, nós estamos falando da revelação da mente de Deus, das exigências de Deus, para que o homem soubesse exatamente o que Deus espera. E só isso. Mas quando Deus deu a lei, Deus sabia que o homem jamais poderia obedecer e cumprir a sua vontade. Moisés, ele fica 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando ele desce, 40 dias, quando ele desce, o povo, a nação de Israel, havia fabricado um bezerro de ouro, estavam queimando incenso ao bezerro de ouro, estavam adorando o bezerro de ouro, sacrificando ao bezerro de ouro. Esse mesmo povo que viu as 10 pragas lá no Egito, o livramento de Deus, este mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho com os pés em terra seca, este mesmo povo, 40 dias depois, já estava adorando o bezerro de ouro. Percebe que o fato de Deus ter dado a lei, do homem saber o que Deus espera dele, isso não capacita o homem a praticar a lei, a obedecer a lei. Queridos, precisamos colocar isso nos nossos corações, nas nossas mentes. Eu e você não temos capacidade de cumprir as exigências de Deus. Eu e você jamais poderemos. É cansativo demais, é penoso demais, é árduo demais. Não existe ser humano que consiga obedecer a Deus, ponto. Quantas vezes você, no começo do ano especialmente, né? Eu vou emagrecer esse ano. Eu vou estudar inglês esse ano. Eu vou ler a Bíblia de capa a capa esse ano. Eu vou isso, eu vou aquilo. Queridos, a gente não consegue. Posso ouvir um amém? Eu vou ser o melhor esposo, uma melhor esposa, vou ser melhor filho, melhor filho. Você não consegue, para com isso, desista já. É penoso demais querer agradar a Deus com os nossos esforços, com o nosso empenho, com os nossos talentos. É penoso demais. Queridos, quantas pessoas estiveram nos bancos das igrejas e não estão mais? Porque veio sobre eles tanta exigência, tanta cobrança, tanto peso, que chegou uma hora, como diz por aí, né? Espanou, rompeu, quebrou a corda. Eles disseram, eu não consigo, eu vou embora. A lei é exatamente com esse propósito. E quando Moisés desce e vê aquelas pessoas adorando um bezerro de ouro, a Bíblia diz que os levitas ficaram, da tribo de Levi, ficaram ao lado de Moisés, e eles mataram 3.000 pessoas naquele dia. Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Esse texto está dizendo que João Batista, que até João a lei durou. Se você hoje quer viver na lei, então você tem que, hoje, imagina que aqui está Jesus. Nós estamos depois de Cristo. Aqui, antes de Cristo. A lei durou até João Batista. Agora, depois de Cristo, nós estamos na graça e na verdade. A lei foi dada por Moisés e ela durou até João. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Se você quiser viver na lei, você tem que simplesmente riscar da sua vida, anular Cristo Jesus. Você tem que considerar a inexistência de Jesus.
para voltar para a lei, para voltar para a prática da lei. Irmãos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não pela prática da lei. Se você quer agradar a Deus através das suas obras, através do seu desempenho, através do seu suor, através das suas boas obras, é o mesmo que viver como se Jesus Cristo ainda não tivesse vindo. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo, diz o texto. Cristo Jesus trouxe a graça e a verdade pessoalmente. Ele não mandou alguém entregar isso para nós. Ele é a própria graça. Jesus veio para cumprir toda a lei. A lei é boa. Claro que a lei é boa. E por que a lei é boa? Porque ela revela a mente de Deus, o coração de Deus para mim e para você. Ela revela. É como se você entrasse numa empresa no primeiro dia e alguém dissesse: olha, você vai trabalhar nesse setor. Aí você chega no setor: bom, o que é que eu faço? Te vira? Não, mas eu não sei como fazer o serviço. E ninguém te orienta como fazer o serviço. Ninguém te instrui. Ninguém te capacita. A lei, ela revela a mente de Deus e para aí. Ela não nos capacita a obedecer a Deus. Vamos para Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Aonde é que termina a lei? Quando começa Cristo. E Cristo trouxe o quê? A graça e a verdade. Olha, o fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê em Cristo. Como é que você se torna justo pela prática da lei? Não, por crer em Cristo. Ao receber Cristo Jesus como o teu Senhor pessoal, como o teu Salvador pessoal, nesse instante os seus pecados são tirados. Você é lavado, você é remido no sangue de Jesus. Você passa a ser uma nova criatura. Você é justificado, você é santificado na obra de Cristo Jesus, pela fé em Cristo. Aleluia. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele não mandou ninguém entregar. Jesus veio para cumprir toda a lei. Porque a lei é o que Deus pede do homem. O homem não pôde cumprir, Jesus disse: deixa que eu cumpro. Jesus disse: não vai passar nem um tio da lei, nem uma vírgula, nada. E Jesus veio e cumpriu cabalmente cada item da lei. Agora eu e você estamos em Cristo. Nele nós cumprimos a lei. Nós não cumprimos a lei pelo nosso desempenho. Nós cumprimos a lei no desempenho dele, de Cristo Jesus. Quando um casal adota uma criança, essa criança passa a ser desse casal, sim ou não? E quando você adota a obra de Cristo, essa obra passa a ser sua, sim ou não? Sim. Conseguem entender isso? Vocês estão me seguindo? Olha Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Em quem que nós temos a redenção, o perdão dos pecados? Na lei ou em Cristo? Em Cristo. Pela prática da lei nós não temos a redenção, nós não temos a justificação, nós não alcançamos o perdão do pecado. Nós alcançamos o perdão do pecado em Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, lembra? Aqueles 120 estavam reunidos, eles estavam reunidos ali, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde todos estavam assentados. Viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Quando uma multidão se aproximou daquele lugar, por causa desse barulho, alguns começaram a zombar as manifestações do Espírito Santo, dizendo assim: eles estão bêbados, estão embriagados. Pedro, ficando em pé, disse: às 9 horas da manhã, ninguém está bêbado. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso que vocês estão vendo, é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel.
E é interessante que Pedro prega o evangelho ali e 3.000 pessoas se convertem. Queridos, quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito Santo veio, 3.000 pessoas se salvaram. Consegue ver a diferença entre a lei dada por Moisés e a graça e a verdade dada por Cristo Jesus, ou entregue por Cristo Jesus? Qual foi o primeiro milagre que Moisés fez do Egito? Ele transformou a água em sangue. Ele transformou a água em sangue. E ali morreu o quê? Morreram os peixes, os animais. Esse milagre de Moisés trouxe morte. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. E quando ele transformou a água em vinho, trouxe alegria, trouxe prazer, trouxe gozo, trouxe festa, trouxe júbilo, trouxe dança. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Meu Deus! Que coisa impressionante. A verdade, ela está junto da graça. Ela não está junto da lei. A lei foi dada, como eu disse, para que o homem conhecesse a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Para que os homens conhecessem o que Deus pede deles e tivesse consciência de que não podem satisfazer as exigências desse Deus santo, esse Deus perfeito. Deus sabia que o homem jamais poderia cumprir as exigências dele. Somente assim o homem se autoconheceria. Deus pede isso, eu não consigo. Uau, eu preciso de um ajudador. Aí quando vem Jesus, é de Jesus que eu preciso, porque nele eu posso cumprir as exigências desse Deus Todo-Poderoso. Somente assim o homem se autoconheceria, somente assim o homem saberia que jamais consegue fazer aquilo que Deus pede dele, pois a lei é Deus exigindo que o homem trabalhe para ele, mas o homem não pode, não consegue e não sabe como agradar a Deus. A lei foi dada para produzir 3 convencimentos na mente do homem: que ele nunca está seguro, que ele nunca pode estar independente, que ele nunca pode estar no controle. A lei produziu essas 3 certezas do homem: nunca estar seguro, nunca ser independente, nunca estar no controle. Queridos, quando nós entendemos isto, quando eu e você entendemos isto, eu nunca posso estar no controle, eu nunca posso ser independente, eu nunca posso estar seguro. Quando eu entendo isso, queridos, eu corro para Jesus, eu me abraço a Jesus, eu me agarro com Jesus e digo: Senhor, eu preciso de Ti. Cria-se um amor relacional, uma dependência inegociável, um pacto, uma aliança com o Filho de Deus. Nunca estar seguro de que você pode atender às exigências de Deus. Deus, eu vou dar 3 dias de jejum, e aí quero ver que bênção que o Senhor vai me dar. Nenhuma. Você nunca pode ser independente. Sem Deus o homem não existe. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Não seja independente. Nunca esteja no controle. Entregar-se nas mãos de Deus é o único caminho do êxito. Entregar-se, render-se a Ele. Vocês lembram de Joquebede, a mãe de Moisés? Nasce Moisés, menino formoso, como toda mãe, olha para aquela criança e diz: isso é meu, esse bebê é meu. Mas havia um edito, uma lei de Faraó: se nascer um menino, tem que ser lançado no rio Nilo para os crocodilos. Os crocodilos eram considerados deuses, tem que ser sacrificado aos deuses do Nilo. A mãe então olha para aquele garoto e diz: não vou entregar para ser sacrificado. E ela guarda aquele menino por 1 semana, por 1 mês, 2 meses. Ele vai crescendo, ele vai chorando cada vez mais alto, os pulmõezinhos dele vai se fortalecendo. E ela então escondendo aquele garoto dos soldados de Faraó. E o texto sagrado diz que chegou um momento que ela não podia mais ocultá-lo, não podia mais escondê-lo.
Queridos, quando nós tentamos assumir controle das coisas, chega um momento que você não pode mais. Se você tenta produzir a sua própria santidade, chega um momento que você não pode mais. Se você tem a sua agenda de jejum, de levantar de madrugada, de subir no monte, chega um momento que você não aguenta mais. Aleluia. Sabe o que Joquebede fez? Fez um cestinho, impermeabilizou, bem fofinho, soltou nas correntes do Nilo. Soltou nas correntes do Nilo. Sabe o que Deus fez? Colocou um anjo lá e diz assim: ei, leve esse cestinho para as mãos da filha de Faraó. A mãe de Moisés tinha medo de quem? De Faraó. Para onde Deus mandou o cestinho? Para Faraó. Só que agora Deus estava no controle, amados. Quando a filha de Faraó pega o cestinho, olha e diz: ah, esse é um menino hebreu. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, corre e diz assim: escuta, você não quer, eu conheço uma mãe hebreia que coincidentemente está no momento de lactação, e você não quer que essa mulher cuide desse bebê para você? A filha de Faraó: claro, leve. E volta Miriam com o bebezinho. Diz: o que foi, Miriam? Não, a filha de Faraó disse que é para você amamentar e cuidar dele. Sabe o que Joquebede faz? Ela desmaia. Como assim? Quando eu quis com o meu suor, com meus esforços, chegou um momento que eu não pude mais. A partir do momento que eu dependi, confiei em Deus, Ele devolve para mim. Meu Deus! Pais, vocês estão num controle terrível sobre os seus filhos. Vai chegar um momento que vocês não podem mais. Esposa, você quer saber de hora em hora onde seu marido está. Vai chegar um momento que você não consegue controlar mais. Ei, empresário, vai chegar um momento que você não consegue controlar mais seus negócios. Ou você decide depender e confiar de Deus, ou você não consegue mais. Como eu disse, a lei nunca ajudou o homem a se aproximar de Deus, mas sim ajudou o homem a frustrar-se consigo mesmo. Muitas pessoas estão frustradas consigo mesmo, por isso não estão mais na igreja, como eu disse. Você que se afastou porque sofreu acusação, você que se afastou porque alguém disse: não, eu vi ele fazer isso, eu vi ele fazer aquilo, e isso foi pesando, 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 e você se afastou da presença de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, talvez pelas mídias, pela internet, em algum lugar: volte, porque o fim da lei é Cristo. Volte. Se você encontrou na igreja pessoas te acusando, juízes, não tem como você acusar alguém sem a lei. Essa pessoa está na lei, mas você que saiu fora da igreja, volte para a graça de Cristo. Volte para a graça. Deixa os acusadores lá com a lei, você vem para a graça. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Hebreus, capítulo 7, falando da lei, diz assim: a ordenança, a lei anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Queridos, não fui eu que escrevi isso ontem, isso já está na Bíblia. Olha, a ordenança anterior é revogada, porque é fraca e inútil. Olha o seguinte: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Se a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, por que você acha que com o seu esforço, com o seu desempenho... O que é lei, queridos? Lei é desempenho, lei é esforço, lei sou eu querendo agradar a Deus com a minha capacidade. Mas a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Pelo fato da lei nunca ter aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A lei não me faz me aproximar de Deus, a lei me faz me afastar de Deus, mas a graça e a verdade, a esperança superior é que me faz aproximar de Deus, porque Jesus Cristo é o caminho que me leva à presença do Pai, sem condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus.
Na lei o homem conhece a sua pequenez, a sua exiguidade. Mas agora ele pode olhar para Jesus com uma absoluta dependência. Ele pode olhar para a cruz, ele pode olhar para o túmulo vazio, ele pode olhar para a revelação da palavra, que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, em glória, em poder, em majestade, em domínio, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Você pode olhar para ele e dizer: Pai, eu chego na tua presença, baseado nos feitos do teu Filho Jesus Cristo, Pai. E ele simplesmente olha para você e diz: pois não. O escritor aos Hebreus diz: em Cristo Jesus você pode chegar com confiança, com ousadia diante do trono. Queridos, ninguém chega com confiança diante do trono do rei. Todo mundo entra tremendo, se prostra, se ajoelha com o rosto em terra. Mas o escritor aos Hebreus diz: ei, você foi coberto pelo sangue do Filho? Você foi lavado no sangue do Filho? Você é uma nova criação em Cristo Jesus? Chega com confiança. Papai, ô papai, chegue com ousadia. Você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Queridos, isso é graça. Essa é a verdade. Queridos, o nome então dessa esperança, uma nova e superior esperança, é Jesus Cristo. Por isso em Romanos 7 o apóstolo Paulo grita: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7, Paulo dá um grito. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos dizer todos juntos? Diga assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez assim, o mais profundo da sua alma: graças a Deus por Jesus Cristo o nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ah, se entendêssemos que isso não é religião. Ah, se entendêssemos que isso não é religião. É um relacionamento pessoal entre você e Jesus Cristo. Mas a graça, como diz o texto, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A graça é Deus trabalhando pelo homem. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, a graça de Deus, que é Jesus, já fez. A lei mostra o que Deus exige, mas não ajuda em nada o homem a obedecer à lei. A graça é Deus cumprindo o que Ele mesmo exige dos homens, através do seu Filho Jesus. A graça é Deus trabalhando para o homem. Quando Jesus andou aqui na terra, cada episódio, cada acontecimento, revela a limitação do homem depois da queda lá no Éden. E cada episódio revela também que Jesus Cristo veio mostrar os efeitos da graça de Deus na vida desse homem caído. Jesus veio revelar o que acontece quando o homem crê e recebe a graça de Deus. Eu tenho publicado essa minha frase aqui já uns 30 dias. A nossa vitória não está em fazer, mas sim em crer e receber o que Jesus já fez. Quando eu digo a nossa vitória não está em fazer, é fazer como para obter crédito, é fazer para obter méritos. Consegue entender isso? Quando eu faço algo, Deus, eu não entendo, eu sou dizimista fiel, e roubaram o meu carro, Deus. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque você está fazendo, esperando uma contrapartida. Esperando obter algum retorno. E não é assim que vive a vida cristã. Não é assim que vive a vida cristã. Quer ver? Veja esse texto de Lucas capítulo 5. Olha que texto lindo. Certo dia, Lucas, quando escreveu esse episódio, ele começa dizendo assim: certo dia, aquilo que para mim e para você é fortuito, é acidental, para Deus é propósito.
Para Deus é plano. Certo dia, diz o texto, estava Jesus perto do lago de Genezaré. Vocês sabem que o lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. Tem dois nomes, lago de Genezaré ou mar da Galileia. Jesus estava ali. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Que multidão extraordinária! Que multidão seleta! Que multidão diferente! Uma multidão se reúne ao entorno de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam atrás de cura, eles não estavam atrás de rosa ungida, eles não estavam atrás de sal grosso, eles não estavam atrás do manto santo de não sei das quantas, eles não estavam atrás de um show gospel, eles não estavam atrás de um pregador famoso, eles estavam ali por causa da palavra de Deus. Eles perceberam algo, queridos. Eles perceberam que a palavra de Deus é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Que multidão extraordinária, que multidão ímpar. Foram para ouvir a palavra de Deus. E o texto continua dizendo: Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, ali do ladinho. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele entra no barco e pede para Pedro fazer algo. Coloque o seu barco um pouquinho mais retirado da praia. As pessoas confundem a graça com vagabundagem. Já que estou na graça, não preciso fazer nada. O Pio diz que eu estou na graça. Irmão, você quer servir no grupo de serviço? Não, estou na graça. Você quer servir no departamento infantil? No coral da igreja? Você quer servir, né, no grupo de serviço? Você quer servir da FATEM? Você quer servir? Não, estou na graça. Tinha 2 barcos e Jesus entrou no barco daquele que, quando Jesus pediu algo, ele fez. Afaste um pouquinho. Pedro foi lá e afastou um pouquinho o barco. Queridos, precisamos entender isso. As nossas obras não são obras para conquistarmos algo. As nossas obras são obras de gratidão por aquilo que Ele fez. Essa é a diferença. Esta é a diferença. Deus pede, mas são poucos aqueles que obedecem, aqueles que atendem. Então ele sentou-se no barco de Pedro, porque Pedro atendeu o pedido dele, de Jesus. Olha o versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas. Se você está num lugar onde a água é rasa, você está com os pés na terra. Ou seja, você tem um controle. Se você vai para onde as águas são fundas, não dá mais pé. Se não dá mais pé, você não tem controle. Aí ele assume o controle. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, vai para um lugar onde eu tenho controle, Pedro. Vai para um lugar onde eu tenho controle, Pedro. Simão respondeu: Senhor, mestre, esforçamo-nos, diga a todos, esforçar. Olha o resultado do esforço. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Qual é o resultado do esforço humano? Nada. Esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Eu vou lançar as redes. Já que o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Queridos, que coincidência, vocês não acham?
Bem nesse dia em que Pedro e os seus companheiros trabalharam a noite toda, não pegaram uma sardinha sequer. Lá não tem sardinha, ok? É só para ilustrar. Não pegaram uma sardinha sequer. Bem nesse dia, não é uma coincidência. Jesus chega no barco de Pedro e dos outros pescadores, no dia em que eles trabalharam, se esforçaram, se esmeraram, são profissionais, toda a tecnologia da época, toda a experiência, toda a capacidade, todo o know-how, todos os cursos de pesca, todos os coachings de pesca que eles fizeram, não pegaram nada. Não é uma coincidência Jesus chegar exatamente nesse momento, bem nesse dia que não pegaram nada? Jesus aparece ali. E o texto está revelando qual é o resultado do esforço humano. Não pegaram nada. Eles não pegaram nada, não é porque eles eram inexperientes. Eles não pegaram nada porque o texto está revelando para mim e para você que o nosso desempenho, a nossa capacidade humana é limitada. É isso que o texto está dizendo. Não foi falta de esforço, não foi falta de experiência, não foi falta disso, não foi falta daquilo, não. Simplesmente o texto está dizendo, o homem é limitado. Mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Queridos, aqui nós temos dois tempos. Um tempo debaixo do esforço humano, que é a lei. Um tempo debaixo do poder de Jesus Cristo, que é a graça de Deus. O primeiro tempo, grande esforço, sem nenhum resultado. O segundo tempo, pouco esforço, com mega resultado. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Muito esforço, muitos sacrifícios, sem resultado. Vem a graça, sem nenhum esforço, basta crer em Cristo, mega resultado. Meu Deus, meu Deus. Olha o versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe. Qual que é a medida tal? Você pode dizer para mim? O que significa? Quanto que é tal? Hã? Tal. Qual é a medida de tal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Tal. Não conseguimos quantificar, mensurar tal. O texto diz que pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Queridos, por que as redes começaram a rasgar? Pergunta para mim por quê. Não, vocês não querem saber ainda. Pergunta mais forte. Por quê? Porque as redes foram dimensionadas para suportar o resultado do esforço humano. As redes não foram dimensionadas para suportar a abundância da graça de Deus. Quando Pedro e os demais pescavam, as redes não rompiam. Claro, as redes estavam na dimensão, no potencial do esforço humano. Mas agora vem a graça de Deus e diz, lança a rede à direita do barco que vocês acharão. Eles lançam, as redes começam a romper. A abundância da graça, a visitação de Deus. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus agindo a nosso favor. A graça é Deus trabalhando a nosso favor. Deus, existe aqui algum empresário profissional liberal? Não funcionários, mas empresários autônomos, profissional liberal. Tem alguém aqui? Levanta a mão, sim. Levanta a mão. Vocês poderiam ficar em pé, por gentileza? Fique em pé. Você que é empresário profissional liberal. Aleluia. Fique em pé, por gentileza. Queridos, esse texto está dizendo que aquilo que eu e você dimensionamos como profissionais liberais, como empresários, nós dimensionamos para armazenar, para produzir resultados dentro do nosso potencial. A sua empresa, o seu negócio, o seu planejamento, a sua agenda de negócios foi planejada dentro do seu potencial.
Mas esse texto está dizendo que quando a graça e a verdade chega, quando Jesus chega, Ele faz mais do que você está pedindo ou pensando. Vai além das medidas do seu negócio. Eu estou profetizando sobre a sua vida e estou dizendo que prepare-se. Eu estou dizendo prepare-se, porque aquilo que você não viu com seus olhos, não ouviu com seus ouvidos, é aquilo que Ele está preparando para você prontamente nesses dias. Eu estou declarando sobre a sua vida, eu estou declarando sobre o seu negócio, eu estou declarando sobre a sua profissão, nesta hora, que virá uma abundância que você não conseguirá reter. Virá uma abundância tão grande que você vai expandir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Virá um crescimento rápido e você vai olhar e vai dizer: Deus, eu não tenho mais potencial na minha empresa, eu não tenho mais capacidade, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais espaço, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está liberando uma palavra sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua provisão. Ele vai trazer ideias criativas, estratégias de avanço, estratégias de conquista, porque a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Assim seja. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sheba ba 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 ba. Orokondaraba shataraba. Hey, ha, ha, ha. Sim, sim, sim. A lei, ela dá provisão diária para o deserto. Eles estavam debaixo da lei no deserto. Eles tinham provisão diária. Queridos, mas a graça nos leva para a terra que mana leite e mel. A graça nos faz possuir a nossa herança. A graça derrubou as muralhas de Jericó. A graça fez com que ele subisse nas montanhas mais fortificadas, onde os inimigos mais fortes estavam. Caleb disse: Josué, aonde está o covil, aonde está o âmago, aonde está o pivô dos nossos adversários? Na montanha tal, essa que eu vou conquistar. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Queridos, olha que coisa impressionante. Prepare-se, prepare-se, porque você vai ter que chamar até mesmo o seu concorrente e dizer: escuta, vem cá me ajudar, eu vou mandar um pouco de cliente para você, eu vou mandar uns pedidos para você, porque está demais, eu não consigo atender tudo e todos. Ei, vamos repartir isso que Deus está me dando. Mas por que você está tão próspero, tão abençoado? Por causa da graça de Deus na minha vida. Eles fizeram sinal para o outro barco, dizendo: venha nos ajudar, venha nos ajudar. Eles encheram ambos os barcos. Olha o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aqui poderíamos ficar 3 dias conversando sobre essa expressão. Meu Deus. Veja a reação de Pedro. Alguns dizem que é a santidade que produz temor em nós. É a santidade de Deus. Alguns dizem: nós temos que pregar que Deus é juízo, que Deus é um fogo consumidor. Isso é que vai produzir santidade no povo. Isso é que vai produzir temor no povo. Filho, você tem que pregar: Deus está pesando a mão, Deus está te esmagando. Eu não consigo nem falar sério, porque eu não creio nisso. Deus está te destruindo. Isso é que produz temor e santidade no povo. Queridos, olha o que produziu temor e santidade no coração de Pedro. Jesus encheu o barco dele de bênçãos que ele não pôde suportar por si só. Pediu ajuda para os amigos. Isso gerou temor e santidade.
Quanto mais falando da graça, quanto mais falamos que Ele te ama, quanto mais falamos que a graça dEle está sobre a sua vida, o Espírito dEle está em você, quanto mais falando que Ele te purificou, te resgatou, te santificou, mais temor, mais amor e mais reverência nós temos diante dEle. Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim. Aqui nós vemos que foi o amor de Deus que produziu temor no coração de Pedro. A graça de Deus produz esse temor, produz essa santidade. Queridos, a lei, ela produz orgulho, produz justiça própria. Quando nós produzimos alguns poucos resultados com os nossos esforços, isso nos deixa cheio de orgulho. Foi eu que fiz. E nos apegamos aos resultados. Em um grupo onde existem muitas regras, muita lei, esse grupo é extremamente orgulhoso, extremamente soberbo e não ama. Sabia disso? Quanto mais lei numa igreja, menos amor. Deus, eu não admito que o Senhor abençoa ela. Ela cortou o cabelo, Deus. Eu não. Deus, o Senhor não pode abençoar ela. Ela raspou o sovaco, Deus, e eu não. Sei lá o que eles inventam. Mas não é assim. Vocês conhecem, eu estou falando bobagem? Cheio de orgulho, cheio de soberba. Mas quando vem Jesus, quando vem a graça, abençoa Pedro, enche o barco. Ele fala: meu Deus, Senhor, eu não sou digno. Senhor, não sou merecedor. Enche o coração dele de temor, de reverência, de amor, de devoção a esse Jesus maravilhoso. Olha o versículo 11, vamos pular para o 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja esse verso que maravilhoso. Olha a conclusão que eles chegaram. Se eu tenho um Deus que me dá tudo, e muito mais abundantemente além daquilo que eu peço, o tudo que Ele me dá não vai me prender ao tudo e me afastar dEle, porque agora Ele é o meu tudo. Por isso eles deixaram tudo por causa dEle. Queridos, quando o resultado é produzido pelo seu suor, você não abre mão mesmo, você se aferra, você se apega. Aqui são anos de suor, anos de dedicação. O que estão achando? Quando o resultado é pelo seu desempenho, você se apega, você se torna escravo do seu resultado. Por isso, um tempo atrás, Deus falou assim: filho, não são as pessoas que têm dinheiro que contribuem na minha obra, são as pessoas que são generosas que contribuem na minha obra. Porque muita gente tem dinheiro, mas eu consegui isso aqui, ó, no meu braço. E tem uns que dizem assim: eu tenho o que tenho porque Jesus me deu. Eu tenho o que tenho porque Jesus me deu. Como eles sabiam que todo aquele resultado, toda aquela pesca, os barcos cheios, foi dado por Jesus, foi uma dádiva, foi a graça de Deus na vida deles. Eles não se tornaram escravos do resultado, abriram mão do resultado e diziam: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Irmãos, veja se eu estou falando bobagem. Tem alguns cristãos que cresceu um pouquinho na sua vida financeira, já começa a faltar os cultos. Cresceu um pouquinho a vida financeira, já não são mais 30 dias de praia, são 60 dias de praia. Volta para a igreja quase desviado, né? Tem um pouquinho de recursos, comprou uma casa na praia, comprou uma casa na montanha, comprou uma casa não sei aonde. Irmão, faz um mês que eu não te vejo na igreja. Pois é, sabe, eu estou muito cansado. Eu preciso também desfrutar dos resultados dos meus negócios. Então, Jesus, tira os negócios dele. Porque Jesus prefere que você vá para o céu
pobrezinho, pobrezinho, do que para o inferno, riquinho, riquinho. Eu falei de uma forma muito simples, ok? É mais profundo que isso. Amados, a lei mostra que eu não posso e não faz nada para me ajudar. A graça mostra que eu não posso, mas Jesus Cristo já fez tudo para me ajudar. Eu li essas duas frases aqui num livro escrito em 1920 aproximadamente. 1920. Quantos de vocês tinham nascido já? 1920. A nossa vitória não está em crermos que nós podemos, mas sim em crer que Jesus pode. A nossa vitória não está em crermos que nós podemos, mas crer que Jesus Cristo pode. Ele pode. Cada vez que abrimos mão do nosso esforço para conquistar resultados para Deus, é mais um passo na dependência inegociável da graça divina. Frases maravilhosas. Os nossos esforços ou justiça própria têm a sentença de insuficiência. A dependência da graça de Deus tem a sentença da abundância. Aleluia. Quando aprendemos a depender da graça de Deus, tudo é possível aquele que crê. Quando dependemos dos nossos esforços, colecionamos frustrações, canseira e enfado. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas quando ancoramos as nossas vidas em Cristo Jesus, a abundância é nossa. A abundância faz parte do nosso cotidiano. Irmãos, todas as nossas obras devem ser de gratidão a Deus, pelo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo que Ele fará. Ore, jejue, oferte, dizime, evangelize, trabalhe na igreja, comece a suar a camisa, mas faça tudo por gratidão. E não esperando que essas obras produzam crédito diante de Deus. Algumas pessoas dizem, o Pio não gosta de jejum, Pio não gosta de oração, Pio não gosta que a gente lê a Bíblia, Pio não gosta que a gente ora na montanha, Pio não gosta que a gente dizima, Pio não gosta que a gente oferta. Não. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, e está aqui a minha esposa, né? Se eu estivesse mentindo, ela diz assim, não é verdade, Pio. Eu faço tudo isso, mas eu não faço esperando que este meu zelo, essa minha aplicação, essa minha intensidade, vá trazer algum resultado para mim. Eu faço tudo isso, porque Ele já me deu tudo. Eu não trabalho como escravo, eu trabalho como dono. Consegue ver a diferença? Essa é a diferença. O que foi que Deus fez por nós? Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus morreu na cruz para nos purificar dos nossos pecados. O que Ele fez, o que Deus fez por nós é impagável. Se eu sei que jamais poderei pagar, as minhas obras são feitas não em busca de crédito, recompensa ou reconhecimento. As minhas obras, sim, são feitas como obras de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Eu dizimo por gratidão, eu oferto por gratidão, eu oro por gratidão, eu jejuo por gratidão, eu evangelizo por gratidão, eu sirvo nos ministérios da igreja por gratidão. Por isso, as nossas obras não são feitas em busca de recompensa ou reconhecimento, mas sim e sempre, sempre como obras de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez. Passamos como o apóstolo Paulo, gaste-se e deixe-se gastar pela obra do reino, mas nunca como quem serve a lei, e sim como quem desfruta da graça. Fazer desfrutando da graça, não fazer servindo a lei. O que Jesus fez por nós, como eu disse, é impagável. Por isso nem tente pagar, pois quando tentamos pagar, é o mesmo que desprezar o que Ele fez. Se alguém te dá um presente ou te faz um grande favor, e você tenta pagar, isso significa que você não aceitou o presente e não aceitou o favor. Você não recebeu. O presente não revela a grandeza de quem recebe. O presente revela a grandeza de quem dá. Ele não revela a grandeza de quem recebe, mas sim a grandeza de quem dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Último ponto, só para citar. Receba o que Deus te deu. Receba o que Deus te deu. Simplesmente receba. Receba o que Deus te deu. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos colocar o texto de João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém o quê? Como assim? Jesus estava ali com seus discípulos, conversando com eles, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não tinha que ser vai ao Pai? Não tinha que ser assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque Jesus Cristo respondeu a Filipe: Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Queridos, essa é a essência da graça. Quando você recebe a graça, Jesus, Ele habita em você. Ele habita no seu coração. E os resultados são resultados produzidos por Ele, não mais por você. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós só podemos nos aproximar do Pai mediante Cristo e não mediante a lei. Nós nos aproximamos do Pai mediante a graça e não mediante a lei. Hoje, com a graça de Deus, vamos deixar o Espírito Santo nos convencer de que tudo que temos nunca é suficiente para alcançar os resultados que necessitamos. Tudo que nós temos, o meu diploma, a minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, o meu network, os meus relacionamentos, os meus contatos, a minha influência, nada disso é suficiente para produzir os resultados do que eu preciso. E por isso, Deus Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho, porque Jesus Cristo é o único que pode multiplicar o pouco, transformando em muito, levantar o fraco da sua destruição, animar o desanimado, dar filho ao casal estéril. Só Jesus Cristo, sem uma gota de chuva, pode produzir uma grande colheita na sua lavoura, libertar o cativo do tabaco, do álcool, das drogas, dos jogos, abraçar as pessoas que estão na solidão. Só Jesus Cristo consegue arrancar o pensamento do divórcio do coração do casal. Somente Ele pode liberar as suas vendas, liberar as suas compras. Somente Jesus Cristo pode constituir você em rei e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. Somente Jesus Cristo pode. Por isso que Paulo dá um grito e diz: eu posso todas as coisas nele que me fortalece. A força de Paulo, o dínamo, a fonte de energia de Paulo, não estava na capacidade dele de conhecer o Velho Testamento de cor, como ele conhecia. Não. O dínamo, a força, a capacidade de Paulo estava em depender daquele que apareceu naquela estrada naquele dia, numa luz que resplandeceu e ele caiu por terra. Quando ele cai por terra, ele diz: que queres que eu te faça, Senhor? A partir desse instante, Paulo começou a impactar a geração dos seus dias. E Paulo, através dos seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, ele continua impactando a minha vida e a sua vida. E eu e você estamos aqui para adorar a Deus e para receber a palavra dEle. Vamos adorar a Deus? Vamos ficar em pé, por gentileza? Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é.
E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom